Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 de 2 Samuel. É um capítulo muito, muito maravilhoso. Ele é bem pequenininho, são 13 versículos. É um dos capítulos que eu mais amo ler, assim. É a primeira vez que eu li, eu era novinha, adolescente. Tocou muito no meu coração. E agora eu estava dando uma lidinha aqui nele, já me emocionei, já com certeza vou me emocionar de novo lendo com vocês aqui, porque é muito maravilhoso demais, gente. Tem muito ensinamento. Pena que a gente tem pouco tempo, né? Há um tempo atrás nós falamos sobre esse menininho que nós vamos ler, Mefibosete, é o filho de Saul. E eu falei para vocês que numa outra ocasião a gente poderia fazer até um podcast especial sobre ele. E aqui nós vamos falar sobre ele, né? E a gente poderia falar muito tempo, porque tem muitos ensinamentos sobre a vida desse menininho, desse rapaz aqui, agora já tá um rapaz, né? Mas é linda a história, vamos ver. Vamos ver o que Deus tem preparado pra gente, o que no decorrer da leitura Deus vai trazer à nossa memória pra gente aprender nesse dia, né? Que essa devocional é para hoje, é para esse momento, é para esse momento que você está me ouvindo, né? Talvez você não esteja me ouvindo no momento que eu estou gravando aqui, mas no momento que você estiver me ouvindo, Deus está falando com você. E eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra dele, porque a palavra dele é viva. E ela chega nos seus ouvidos na hora que você precisa ouvir. Por isso não fique chateado por não estar ouvindo na mesma hora que eu estou gravando, que o que importa é que ela chegue. Davi e Mefibosete. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Aqui nós já começamos a ver que Davi era um rei totalmente diferente, né? Porque naquela regra, naquela lei daquela época ali, por que eles entravam nas cidades, capturavam as pessoas e matavam todo mundo, matavam crianças, tudo, matavam todo mundo? Porque eles eram obrigados a matar todos os inimigos, porque as pessoas podiam herdar, né? Era monarquia, né? Eles herdavam as coisas, por isso matavam todos. Da época de Davi que também, eles matavam todos. E saíam matando todo mundo para não haver guerras depois, né? Para ele não querer pedir as coisas deles e tal. Davi já nem estava preocupado com isso, tanto que ele fala: eu quero fazer uma coisa boa para um descendente de Saul por causa de Jonatas. Não tem nada a ver com o inimigo mortal dele, que era Saul, né? Mas por causa da aliança que ele tinha feito com Jonatas lá, a última vez que eles se encontraram no monte, né? Eles fizeram uma aliança e Jonatas pediu para ele ser bondoso com os descendentes dele. E Davi jurou que seria. A amizade deles era linda demais, gente. Maravilhoso demais. E Davi se lembrou e perguntou se tem alguém vivo ainda, tantos anos depois, né? Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul com quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? E Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Nossa, imagina a alegria de Davi. Agora eu sou rei, agora eu posso honrar a minha palavra para o meu melhor amigo da vida. Davi amava tanto a amizade de Jonatas que ele chegou para Jonatas, num episódio desse a gente viu, ele falou assim: o meu amor por você é maior do que o amor que eu tenho pelas mulheres, pelas mulheres que dão herança, que dão descendência, que dão poder para ele. Quanto mais filhos o homem tinha, mais poder, mais honrado ele era naquela sociedade ali, né? E ele falou: eu amo você mais do que o amor que eu tenho pelas mulheres, mais do que o desejo que eu tenho
por ter heranças, né? É um amor muito grande. Então, nessa hora que Ziba falou isso com ele, eu acho que o coração dele saltitou dentro, assim, né? Ele poderia honrar a palavra. E ele sentia muita falta do amigo leal, né? Não é todo dia que a gente acha um amigo igual o Jonatas, né? Sim, eu tenho. Existe um da família que é filho de Jonatas. Cadê que eu já perdi? Existe alguém da família Ainda existe alguém da família que eu posso fazer alguma coisa boa? Sim, existe o filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Vamos dar uma paradinha aqui pra gente compreender o que está acontecendo aqui. O Ziba falou: existe ele é aleijado dos 2 pés. A descendência de Saul está aleijada, está destruída, está acabada. Não pode andar, não pode... É um simbolismo, tá, gente? Lodebar. Lodebar significa terra de ninguém, sem terra, sem nome, uma terra invisível. Lodebar era um lugar de gente pobre, de gente sem terra. Era uma favela, era uma vila, era um lugar ruim. Era sem ninguém, era uma cidade feia, uma cidade ruim, uma cidade invisível, uma cidade jogada para os cantos que ninguém lembrava, de lugar nenhum. A palavra significa de lugar nenhum. Olha que coisa triste. O filho do rei, a herança do rei, a descendência do rei. Há uns capítulos atrás nós lemos Davi orando, clamando, intercedendo e pedindo a Deus que cuidasse da descendência dele. E aqui a descendência de Saul, que Deus se retirou dele, né? É uma descendência aleijada e mora na cidade de terra de ninguém, sem ninguém, terra de nada. Terra, uma favela, uma vila, um lugar pobre, um lugar que ninguém se lembra. Lodebar morava um herdeiro do rei, do primeiro rei de Israel. É muito triste isso, né? Um herdeiro do rei morando num lugar desse, ainda aleijado. Imagina a dificuldade desse rapaz. Ele era aleijado dos 2 pés. Ele ficou assim deficiente por causa da correria quando o pai dele e o avô morreram. A empregada, para salvar a vida dele, caiu, tropeçou e machucou os pezinhos dele. Provavelmente, se fosse hoje, com certeza ele não seria deficiente, né, que teria recurso. Provavelmente só quebrou os pés e não tinha recurso nenhum nessa época, né? Mas enfim, o simbolismo é esse, né? Uma descendência quebrada, uma descendência destruída, uma descendência incapacitada, né? E morando num lugar que não era dele. Ele era totalmente perdido ali. Era um rei, era um descendente real, num lugar, numa terra de ninguém, num lugar de nada, numa terra totalmente perdida, numa cidade, lugar nenhum, num lugar nenhum. Que coisa mais absurda, né? Você pensa isso? Um rei deficiente numa favela. Agora vamos colocar pra gente. Será que você está no lugar certo? Será que você não está aleijado aonde você está? Será que você não está aí preso, sem poder caminhar, sem poder alçar novos voos, sem poder fazer novas coisas, porque você está preso numa situação, num local, num ambiente, numa ambiência, numa situação que você está igual o Mefibosete? Olha o tanto de coisa que dá para falar sobre isso, gente. Pensa. Talvez você está num emprego, numa família, num local, que você está igual o Mefibosete. Você está aleijado, preso, em lugar nenhum. E você tem tanto potencial, você é da família real. Você deveria estar num lugar muito melhor. Você deveria estar nos palácios e você está numa favela. Você deveria estar fazendo coisas muito mais importantes na vida, na sociedade, no seu eu, e você está aí aleijado, preso dentro de lugares que você não deveria estar. E aí por aí vai, que Deus complete no seu coração toda esses primeiros
momentos aqui de Mefibosete, que Ziba está falando com Davi, né? Por isso que eu falei que tem muitas, daria horas de conversa sobre essa situação aqui. Mefibosete, da família real, está aleijado dentro de uma favela. É isso que está acontecendo aqui. Você está preso em você numa situação que você não é daí. Você está no lugar errado, na hora errada, no momento errado, no corpo errado. E tem uma cachorrada latindo aqui, porque eu estou gravando de manhã cedo. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, o filho de Jonatas, o melhor amigo do rei, o neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Imagina, ele é um rei também, gente. Ele deveria ser o rei. Se fosse na ordem normal, ele deveria ser o rei, né? Que ele era descendente de Saul, até acabar a descendência, ele era o rei. Igual hoje a gente vê a monarquia. Vai até acabar a descendência, né? Daí nunca acaba, a não ser que parem de fazer filhos, né? Mas enfim, no caso de Mefibosete, na real, ele não poderia ser rei, né? Porque primeiro Deus tirou Saul e Deus consagrou Davi, toda aquela história que a gente já leu. E ele era deficiente físico, e deficiente físico eu acho que na época não poderia ser também. Mas aqui, ele se prostrou diante do rei, se ajoelhou, porque ele estava esperando ser morto. Naquela época, todos os inimigos do rei eram mortos. E ele sabia da história de Saul e toda a história da família dele. Ele sabia que ele ia ser morto. Então ele se ajoelhou para Davi matar ele. Ele se colocou ali e falou, tô lascado. Quando mandaram chamar ele, ele falou, vou ser morto. Já se ajoelhou, se prostrou em sinal de respeito para ser morto. E Davi disse, Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, respondeu Davi. Disse Davi, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu começo a me emocionar. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Eu te darei de volta, Mefibosete. Você saiu da terra de ninguém, da terra do nada. Você saiu da favela. Pensa na pior favela, na pior vila que você conhece aí da sua cidade, da sua terra, do seu país. Pensa aí. Mefibosete morava num lugar pior que esse aí. Mefibosete morava em Lodebar, um lugar horrível, um lugar que ninguém sabia onde era. E agora ele está na mesa do rei, do soberano, do todo-poderoso, do mais famoso do mundo, do Trump. Ele saiu da pior favela e está lá no Trump agora. E o Trump fala para ele, eu vou te devolver tudo o que o seu pai tinha, que seu avô tinha, tudo. Você sai da pior favela e eu vou te dar tudo que seu avô tinha. E você será sempre bem-vindo à minha mesa. Agora você vai só comer na minha mesa. A partir de agora você não vai mais comer o lixo que alguém deixa nas lixeiras, lá em Lodebar. Você vai comer na mesa do rei todos os dias. Todos os dias da sua vida você vai comer na mesa do rei. Todos os dias. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto. Olha isso aqui, gente. Ele é descendente do rei, ele tem sangue real, igual você. Você que se acha um improvável, um nada, você que acha que todo mundo vale mais do que você que acha que você não sabe fazer nada, não presta para nada, todo mundo vale mais que você, todo mundo se dá bem, mas você não presta, você está nessa empresa e nunca te colocam para cima, nunca te dão uma oportunidade de crescimento, sempre você está aí na mesma coisa, você se esforça e não dá em nada, você tem pensamentos positivos, você ouve os outros falar que dá certo com os outros, mas com você nunca dá em nada, que você é um bosta, que nada dá certo para você. É igual aqui, ó, Mefibosete. Eu sou um cachorro morto, eu não passo disso. Nada. Eu sou um nada, mas dentro da veia dele corre sangue real. Ele é filho de Jonatas. Gente, ele é filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. O rei mandou chamar ele. O rei Jesus está mandando te chamar. O rei Jesus está usando o toque de Clay para te chamar. Você tem sangue real.
Você foi chamado por Jesus, você foi chamado. Você não é um bosta, você é uma bênção, você tem sangue real. Você foi escolhido, você é exclusivo, você é real, você é santo, você tem muita coisa para fazer. Essa coisa que você sabe fazer pode mudar vidas. Levanta daí. Você foi chamado para um banquete real. Não é só Mefibosete, é você também. Você também. E ele fala: eu não passo de um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Por quê? Ele está com medo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Não é só a Saul, e a sua família todinha. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ele pegou Ziba, que era funcionário de Saul, o empregado dele agora, todos os funcionários de Ziba, todos os escravos ali, colocou tudo a serviço de Mefibosete. Agora Mefibosete saiu de Lodebar, da favela, da vila, e agora ele tem escravos, os escravos que eram do pai dele, do avô dele, agora são todos dele. Tudo que era dos pais, dos avós, da família toda a descendência dele, agora é tudo dele, tudo devolvido. Deus restituiu para Mefibosete tudo. Eu me emociono, claro. Deus restituiu tudo para Mefibosete e ainda deu mais. Mas mesmo com tudo isso, Mefibosete vai comer na minha mesa. Na minha mesa, porque eu vou honrar. Davi está falando assim, ó, nas entrelinhas: eu vou honrar a minha aliança com meu amigo. E eu falei com meu amigo que eu ia honrar a descendência dele. E eu estou devolvendo tudo para ele, mas o meu amigo vai almoçar na minha mesa porque tem um pedaço do meu amigo aqui. Um pedaço do meu amigo está nele e ele vai ser bem tratado enquanto eu viver. É isso que Davi está falando aqui com Mefibosete. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Tudo agora é empregado de Mefibosete, que saiu lá da favela. E ele respondeu: farei tudo que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Davi acolheu Mefibosete. Davi adotou Mefibosete, como Jesus adota você. Nós somos filhos adotados de Jesus, de Deus. Nós somos filhos adotados de Deus. Nós fomos convidados para comer na mesa de Jesus. A gente não merece. Gente, não é sobre Mefibosete que Davi está fazendo isso. Davi está fazendo isso sobre a aliança que ele fez com um amigo dele lá atrás. Ele prometeu a Jonatas a amizade fiel, aquela promessa fiel, aquele amor leal, aquela união de que mesmo o pai dele perseguindo ele, Jonatas sabia do amor e da lealdade de Davi, e ele ficou do lado de Davi, do lado do certo. Davi prometeu e cumpriu, porque ele era leal. Vamos puxar para o nosso lado agora. Não é sobre você. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Nós merecemos a morte porque somos pecadores, cruéis, faladores, fofoqueiros, amaldiçoadores. Nós somos do mal. Mas Jesus morreu naquela cruz por nós. Jesus veio. Quando Deus olha para nós, Deus vê a cruz de Jesus sobre a nossa frente. Deus vê a cruz. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre Mefibosete, é sobre a amizade com Jonatas, é sobre a aliança. A base é a aliança com Jonatas. A nossa base de salvação é sobre Jesus. Entenderam a comparação aqui?
A graça é essa, graça é isso. É um favor imerecido. Mefibosete não merecia nada disso. Davi nem conhecia, mas Davi conhecia Jonatas. E a graça imerecida que Mefibosete tá recebendo aqui é sobre Jonatas. Deus não está nem aí para a gente. Não estaria se não fosse Jesus. Jesus veio e resgatou a gente. Então Deus nos ama a ponto de mandar Jesus. Mandou Jesus para nos resgatar. Nós somos filhos amados, nós somos filhos acolhidos, somos convidados para comer na mesa. É sobre Jesus. Jesus fez isso por nós. Jesus é a base que nos colocou ali, ó. Agora a gente está em liberdade com o Pai, a gente tem liberdade para comer na mesa, nós somos escolhidos. É a graça imerecida, é um favor que a gente recebe por causa de Jesus. É isso. Que Deus complete aí na sua mente, no seu coração. Vamos lá. Farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer como um filho na mesa. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém todos os dias e comia junto com o rei. Eu não me lembrava que Mefibosete tinha um filho chamado Mica. Que legal! Mefibosete tinha um filho. Com certeza, um filho que vai ser muito, muito abençoado por Davi, né? Que daí seria o neto de Davi aqui, né? Considerado, já que Davi estava tratando ele como um filho, né? Que linda essa história, né, de Mefibosete, gente. Todos nós somos Mefibosetes, mas Jesus veio e nos transformou, nos adotou, nos convidou para sentar na mesa eternamente, nos restituiu tudo que foi roubado lá no Éden. Tudo que nos foi roubado, toda a nossa liberdade que foi roubada lá no Éden por uma desobediência, Jesus restituiu. E o favor imerecido a gente recebe através de Jesus. Nós recebemos a graça e não tem nada que você faça que possa mudar isso. Nada que você faça atrapalha esse amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Não tem nada que Mefibosete possa fazer para pagar o amor que Davi tem por Jonatas. Ele prometeu, está firmada a base, a aliança dele de Jonatas lá atrás. Não importa se ele mora na favela, se ele é aleijado, não importa, nada importa. Se fosse hoje em dia, Davi ia contratar os melhores médicos lá do Albert Einstein para curar Mefibosete, para colocar umas próteses no pé dele, ia fazer tudo do bom e do melhor para ele. É o que Jesus faz por você. Deus cura você, Deus te levanta, Deus te dá coragem, Deus te dá audácia para estudar, para treinar, para melhorar a sua vida, para ficar bem. É isso que Deus quer de você. Leve para a sua vida a história de Mefibosete. Não se sinta mais o Mefibosete que mora lá em Lodebar, que é aleijado, mas se sinta o Mefibosete que recebeu a graça da aliança lá de Jonatas. Se sinta o Mefibosete que senta na mesa do rei e que foi restituído de tudo que ele perdeu numa guerra que ele não tinha nada a ver. Que ele tinha 5 aninhos quando aconteceu. Mas agora ele está restituído. E o filho dele, o Mica, vai ser abençoado, vai viver na casa do rei. Beijão no seu coração e até amanhã.